Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do terminal da PASA Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você, comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde, Governo Federal. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Muito bem, estamos começando mais um Ilha Ambiental pelas ondas da 90.3, também pelas redes sociais aqui da Ilha do Mel FM. Bom, eu gosto sempre de começar o Ilha Ambiental dizendo que a nossa função, a nossa máxima aqui do Ilha Ambiental é sempre trazer informações para que a nossa população entenda a necessidade de preservar o meio ambiente. Afinal de contas, moramos num lugar muito bonito, a Baía de Paranaguá é muito bonita, merece ser preservada, mas precisamos também desenvolver a nossa região. Por isso, o lema aqui do Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro com consciência. Está começando o Ilha Ambiental. Por que do Ilha Ambiental? A gente tem uma área muito vasta aqui na Baía de Paranaguá que merece ser preservada, precisa ser mostrada a todas as pessoas, precisa ser usufruída, mas com consciência. Precisamos desenvolver a nossa região. E o Ilha Ambiental traz justamente esse debate aqui pela Ilha do Mel FM. Então o motivo de estarmos aqui é vislumbrar o futuro com muita consciência ecológica. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em
2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas. O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de duas correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo ship loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um ship loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A. Na voz da assessoria de imprensa da empresa pública Portos do Paraná, vamos saber o que foi notícia nesta semana. Você sabia que o lado oeste do Porto de Paranaguá recebeu investimentos públicos e privados? Pois é, o Cilinho, uma estrutura obsoleta construída em 1973, está totalmente demolido. No mesmo lado oeste, o novo terminal de celulose da Klabin está quase pronto e a nova estrutura de carregamento de granéis por esteiras transportadoras da PASA também está em fase final. Essa ponta da faixa portuária se desenvolve para atender a demanda do mercado e gerar mais emprego e mais renda para a região do litoral. Só nesse lado oeste serão investidos quase 240 milhões de reais. E o projeto Porto Cidade chegou a Antonina. No dia 19 de abril, diversos serviços foram oferecidos na cidade durante a ação realizada em parceria entre os Portos do Paraná e a Prefeitura Municipal. O evento foi no Centro Esportivo Educacional. Entre os serviços disponíveis de graça à população de Antonina estavam vacinação, aferição de pressão, glicemia, corte de cabelo, orientação sobre programas sociais, carteira de trabalho digital, entretenimento para as crianças, além de informações sobre capacitações, entre outros serviços. A ação contou ainda com o apoio do SESC, SENAC, SEST Senat, Detran Paraná, Instituto Global Saúde, CIA Ambiental, Ecotec e Grupo Escoteiro do Mar Antonina. Essa foi a primeira edição do Porto Cidade em Antonina, com o objetivo de estreitar a relação Porto-Cidade.
E a importação de fertilizantes segue em ritmo acelerado nos portos do Paraná. Os portos de Paranaguá e Antonina aumentaram a produtividade na descarga em quase 30% com mudanças nas regras operacionais. A média de descarga tem sido de cerca de 40 mil toneladas. Isso representa quase 2 navios por dia, considerando que vem sendo descarregado mês a mês de outubro de 2021 até março deste ano. Os portos paranaenses são as principais entradas dos fertilizantes no país, com cerca de 31,5% do total de produtos importados pelo Brasil. Hoje, somente nos berços do cais do Porto de Paranaguá são descarregados 5 navios simultaneamente, somando quase 130 mil toneladas de fertilizante. Criada em 1992, a Área de Proteção Ambiental de Guaratuba completa 30 anos. A área engloba todo o município de Guaratuba e parte do município de Matinhos, Tijucas do Sul, São José dos Pinhais e Morretes. A região apresenta várias características que revelam seu potencial para o turismo, com suas serras, com campos de altitude, rios, cachoeiras, represas, baías, planícies costeiras, manguezais e sítios arqueológicos. Além disso, ainda abriga 2 parques, o Parque Nacional San Hilary Lang e o Parque Estadual do Boguaçu. E o empresário Marcos Rosa Filho percorreu de bicicleta o total de 230 quilômetros pela região em comemoração a essa data. Vamos conversar com o Marcos para saber como foi passar pela área de proteção ambiental e ficar mais próximo do bioma Mata Atlântica. Marcos, bem-vindo ao Ilha Ambiental. Com qual objetivo você realizou o cicloturismo pela área de proteção ambiental de Guaratuba? Olá, Flávio. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Ilha do Mel. Obrigado pela oportunidade, de estar aqui para a gente falar sobre a Mata Atlântica em São José dos Pinhais, se conectando como biodiversidade com as cidades de Guaratuba, o litoral, na Baía de Guaratuba, que também é com Matinhos, a cidade de Tijucas do Sul, no limite de São José, para falar da Mata Atlântica da região aqui onde eu tenho minha chácara desde 1978, é sempre um grande prazer. Pedalar aqui na região sul de Curitiba, você tem a região metropolitana de Curitiba, a capital paranaense, e pedalar na região sul é dentro da Mata Atlântica, como o nosso bioma, a partir de São Paulo até a divisa com o Rio Grande do Sul. Então, o cicloturismo, basicamente, é percorrer as estradas rurais e também as BRs, porque a Mata Atlântica aqui no sul de Curitiba, Flávio, ela está localizada entre as BRs 277 e 376, quanto ao território. Então, se a gente olhar de cima, a BR 376, sentido Santa Catarina, e a BR 277, sentido Paranaguá, a gente tem um corredor de biodiversidade em que as duas BRs cortam esse corredor e favorecem também o cicloturismo a partir das estradas rurais, das estradas de cascalho. Então, o cicloturismo tem um potencial muito forte que a pessoa, ao percorrer a região aqui da área de proteção ambiental Guaratuba, que completou 30 anos, em dia 27 de março de 2022, o ciclista encontra cachoeiras, encontra nascentes, ele encontra muitas aves silvestres, ele consegue ter um certo apoio de pedalar pela região com postos de gasolina, com mercadinhos. A gente tem a concessionária de pedágio aqui na 376, na 277 a concessionária foi desabilitada nesse novo processo. Mas é um cicloturismo muito interessante, que favorece bastante o pedal, e a área de proteção ambiental Guaratuba, por abraçar a conservação ambiental, é uma unidade estadual de conservação praticamente, porque é o estado do Paraná é responsável pela área de proteção ambiental Guaratuba, que também engloba os outros 4 municípios. Ao pedalar nessa região, a gente está favorecendo um ativo econômico muito importante para a região, que é o cicloturismo. Nós temos o crescimento do pedal com o Covid, e então as pessoas começaram a entender que dá até para fazer academia, continuar a fazer academia, mas o pedal de fim de semana ele se torna um grande atrativo
cultural e também para a saúde emocional, de você ter contato com as araucárias, você ter contato com a praia, você ter contato com uma série de atrativos naturais que, volto a dizer, favorecem o bem-estar emocional. Então, o meu objetivo é de fazer esse pedal de 230 quilômetros, descendo a serra a partir de Garuva, ali com Guaratuba, passando pela praia, por Matinhos, e depois subindo a 277 e retornando aqui para minha chácara, foi no intuito de chamar a atenção para os 30 anos de criação da área de proteção ambiental Guaratuba. Marcos, nos conte como foi percorrer esses 230 quilômetros. Não deve ter sido fácil, né? Então, eu não sou um ciclista que consegue pedalar rápido, como um conhecido nosso que ele foi até Guaraqueçaba a partir de Curitiba e voltou no mesmo dia. O cara fez 200 quilômetros de ida, 200 de volta no mesmo dia. Até eu sou um fator de divulgação, Flávio, de que o cicloturismo ele pode ser slow, ele pode ser mais lento mesmo. Eu já recebi aqui na minha chácara o Silvio Almeida, que entrou para o Guinness Book como brasileiro com mais de 60 anos a percorrer 20 mil quilômetros pelo Brasil. Então, o pedal slow é um pedal que você tem que acordar mais cedo, você tem que se preparar melhor do ponto de vista de proteína, de bananas, né? Então, eu não tenho esse perfil de conseguir subir a serra, subir os morros com alta performance. Existem bicicletas muito tecnológicas que favorecem bastante o pedal em subidas, inclusive na 277, né? Mas é importante também a gente passar para os ouvintes, né, da Ilha do Mel, que o pedal ele pode ocorrer aos poucos. Você pode começar a pedalar no fim de semana, pode começar a ir uma vez por dia para o trabalho pedalando, para a faculdade, para o seu curso. Você pode começar devagarzinho, né? Então eu saí aqui da chácara de manhã cedo, coloquei o alforje para facilitar um pouco o peso na bicicleta e desci a 376 em direção a Garuva para acessar a praia de Guaratuba. As pessoas têm uma certa receio em relação à segurança. Eu tenho uma bandeirinha na minha bicicleta, que é uma vara de pesca, que a bandeirinha tem, né, uma cor fosforescente a partir da bandeira que fica trimulando enquanto eu estou pedalando. E os meus dois alforjes, eles têm uma fita reflexiva, o que é providencial para se pedalar de noite. Então, Flávio, eu saí de manhã cedo e retornei no comecinho da madrugada, assim, já era pouco depois da meia-noite. A questão do ritmo é muito... depende também das condições climáticas. Eu acabei pegando bastante chuva entre Matinhos e São José dos Pinhais. E quais os atrativos naturais chamam mais atenção na região da área de proteção ambiental de Guaratuba? A APA de Guaratuba, ela contempla morros e montanhas que estão entre 900 a 1.000 de altitude. Então, aqui em São José dos Pinhais, para com Guaratuba, nós temos um declive natural que na região do Castelhanos, aqui em São José dos Pinhais com Guaratuba, a colônia Castelhanos seria a localidade são-joséense mais longe do centro de São José dos Pinhais. Nós estamos falando, Flávio, de cerca de 67 quilômetros a partir do centro de São José dos Pinhais pela área rural. Então, entre os atrativos, a pessoa pode sair pela 376 e, inclusive, dormir na região lá do Castelhanos. Você pode fazer um check-in, um acordo lá com os proprietários para alugar um quarto. Então, imagina que você sai de Curitiba, passa por São José dos Pinhais a 900 de altitude e faz uma transição para 280 de altitude na divisa de São José dos Pinhais com Guaratuba, um pouco antes da região ali do Vossoroca. O fato de descer a serra de bicicleta faz com que o ecossistema já mude. Você passa a não ver mais araucária. A araucária é uma árvore típica de altitude. Então, quando a gente desce a serra, na 376, entre São José dos Pinhais e Guaratuba, visualmente você já tem esse atrativo, que é essa mudança da ambrófila mista, que é a característica da nossa Mata Atlântica a partir de Curitiba,
para uma ambrófila densa, para uma floresta ambrófila densa com árvores de grande porte que não são araucária. E chega-se ao nível do mar, chega-se na praia. Guaratuba tem um trecho de litoral, praia, muito pequeno, comparado a outras cidades do Brasil. Mas a Baía de Guaratuba, todas aquelas áreas úmidas que fazem parte das ilhas de Guaratuba, para com Matinhos, são gigantescas. A gente tem muito paulistano que vem de Cananéia, que é uma das últimas regiões litorâneas de São Paulo, de barco até Guaraqueçaba, Ilha do Mel. O cicloturista, se ele chegar na Ilha do Mel, ele pode ir para Guaraqueçaba, ele pode depois ir para Supelagui. Então a gente está falando de um pedal que pode durar aí 5 dias, uma semana, com grandes atrativos de serra, com a descida para o litoral, com muitas atrações na região do litorânea, aqui de Guaratuba, com Matinhos e Paranaguá. E daí a gente tem Morretes, com toda aquela cultura, Morretes, Antonina, para você fazer um pedal de retorno pela Graciosa, para chegar em Quatro Barras, que é uma cidade fantástica. Então a gente está falando de 7 cidades, de 10 cidades, pensando até num pedal um pouco maior, que trazem muitos atrativos. Ou seja, pedalar na área de proteção ambiental Guaratuba é ter experiências de atrativos diferentes todos os dias. Marcos, qual a importância, na sua opinião, de preservar áreas como essa para a natureza e sustentabilidade no nosso litoral, aqui no litoral do Paraná? Do ponto de vista de preservação, São José dos Pinhais, com Morretes e Guaratuba, tem um novo projeto que começou com o IBAMA e se transformou no Parque Nacional Guaricana. O Parque Nacional Guaricana, de 49 mil hectares, ele está em processo de estudos para abertura ao público. E o Parque Nacional Guaricana foi criado para proteger os mananciais de água que abastecem a capital, Curitiba. Inclusive, ao lado do Parque Nacional Guaricana é o Rio Miringuava. A represa da Sanepar aqui na Colônia Murici, em São José dos Pinhais, vai formar uma lagoa pro ecoturismo também. E a gente tem o Parque Nacional Saint-Hilaire, que é Paranaguá, com a região de Matinhos. A Estrada da Limeira, entre Morretes e a cidade catarinense de Garuva, é a Estrada da Limeira. Pedalar na Estrada da Limeira, eu ainda não pedalei a Estrada da Limeira, mas todo mundo diz que é incrível. Então você tem uma natureza muito pujante. A área de proteção ambiental Guaratuba tem 200 mil hectares. É o dobro da cidade de São José dos Pinhais. E nessas 5 cidades que fazem parte da área de proteção ambiental Guaratuba, existem esses morros, essas montanhas, que armazenam água para a Baía de Guaratuba e água também para Curitiba e região. Então, a preservação da área de proteção ambiental Guaratuba e os 5 municípios que fazem parte dessa APA são foco dos agentes públicos, das entidades ambientais, e é importante que a população, agradeço a oportunidade aqui da Ilha do Mel, a população tem que entender que se ela tem ar puro para respirar, ela tem também os recursos hídricos, ela tem água, ou seja, um conjunto de florestas e bosques na área rural segura o vento. Nós estamos falando de segurança dos moradores em relação às mudanças climáticas. Então, o pedal, o ecoturismo, as atividades de turismo na natureza enfatizam e só ocorrem em áreas que existe uma certa proteção ambiental. Então, é importante destacar que o turismo na natureza, ele é uma educação pedagógica ambiental muito importante, porque o turista volta entendendo as relações de uso da água, as relações de ar puro, das florestas, dos bichos, né? A gente trabalha aqui na sede da Eco Guaricana com abelha sem ferrão, eu tenho uma caixinha de mandaçaia, então a gente precisa destacar também a questão que a APA de Guaratuba, ela é um grande atrativo que precisa ser preservado, precisa se coibir de exploração ilegal, aqueles níveis assim, de pessoas que cortam a madeira de áreas invadidas, seja do Estado, seja do governo federal, e vendem aquela madeira e colocam casinhas em cima para uso capião. Isso é super prejudicial ao desenvolvimento.
Nós não estamos falando de pessoas que estão buscando uma oportunidade de trabalho, de viver na região de mata. Nós estamos falando de quadrilhas que acabam se apropriando de madeira em áreas públicas, vendem, ganham uma fortuna com essa madeira e ainda revendem os terrenos. Então, é importante ter mais fiscalização, mais apoio do governo para esse contínuo de biodiversidade da APA de Guaratuba, que faz parte da grande reserva Mata Atlântica. Eu faço parte de vários grupos ambientais que estão chamando a atenção para a APA de Guaratuba, e eu acho que, inclusive, os 30 anos da APA de Guaratuba deveriam ter mais apoio do poder público para a gente enfatizar, então, tudo que tem de bom que a natureza nos proporciona aqui em São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Guaratuba, Matinhos e Morretes. Os principais parques e atrações turísticas do Paraná receberam mais de 85 mil visitantes durante os feriados prolongados de Páscoa entre 15 e 17 de abril e de Tiradentes, de 21 a 24. Foz do Iguaçu, na região oeste, foi o destino mais procurado. De acordo com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, a rede hoteleira da cidade, com mais de 28 mil leitos em 180 hotéis, albergues e pousadas, a ocupação média ficou em 88,2% neste último recesso de abril. No litoral do Paraná, o Parque Estadual Pico do Marumbi, em Morretes, ficou entre os locais mais procurados no estado. Segundo o secretário de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Paraná, Everton Souza, os números demonstram o interesse da população em visitar os atrativos naturais. O secretário afirma que o Instituto Água e Terra está constantemente buscando atender o interesse dos paranaenses em ofertar mais qualidade de vida e garantir um passeio seguro a quem procura os parques estaduais. O litoral do Paraná recebe mais de uma atividade de preparação do canteiro das obras de recuperação da Orla de Matinhos. Na última semana, começou a ser coletado o material genético e mudas da restinga existentes na praia. O projeto prevê a ampliação da área de restinga e a retirada de vegetação exótica considerada danosa ao meio ambiente. As obras são financiadas do governo do Paraná via Instituto Água e Terra e executadas pelo consórcio Sambaqui, vencedor da licitação pública. O material genético coletado na restinga será encaminhado ao viveiro construído pelo consórcio, em terreno doado pela Prefeitura de Matinhos. O viveiro construído pelo consórcio Sambaqui tem capacidade de produzir 650 mil mudas simultaneamente. O processo de coleta de material genético tem previsão de duração de 2 semanas. As mudas serão preparadas para serem plantadas conforme as obras forem executadas, com previsão de acabar o processo em 2024. Você está acompanhando Ilha Ambiental pelas ondas da 90.3, também pelas redes sociais. O Ilha Ambiental dá um tempo e volta já. Estamos apresentando Ilha Ambiental. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, ou dor abdominal e náuseas, procure uma unidade de saúde. Prestar atenção nos sintomas é com você,
comigo, com todo mundo. Dengue, zika e chikungunya são doenças graves e podem até matar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Para combater a Covid-19, a orientação agora é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde, Governo Federal. César reduz a mortalidade infantil no país, se fazendo presente. Luana previne o câncer de mama e de ovário, sendo uma empresária parceira. Sandra muda histórias, sempre que fortalece e orienta uma família. Os benefícios da amamentação são para toda a vida. Amamente seu filho até os 2 anos ou mais. Apoie a amamentação. Proteger o futuro é papel de todos. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Voltamos a apresentar Ilha Ambiental. Estamos de volta com o Ilha Ambiental e vamos conversar com as comunidades aqui da Baía de Paranaguá. Afinal de contas, esse é o quadro Contato com as Comunidades. Bom, o contato com as comunidades dessa semana é um pouco diferente. Você tá me vendo, quem não tá vendo, tá ouvindo pelo rádio, sabe que eu sou gordinho porque todo mundo sempre falou. E eu mesmo sempre digo que eu sou o gordinho aqui da Ilha do Mel FM. E essa matéria é super especial porque fala do Festival do Barreado que aconteceu entre o dia 23 e 24 de abril, lá em Piaçaguera. E o nosso correspondente em Piaçaguera, além de contar como é a vida nessa comunidade, ele conta também que a melhor carne de siri de todo o país está em Piaçaguera. Ele vai contar isso. É o presidente lá da Associação de Moradores, é o Danir. E o Danir vai contar como é morar em Piaçaguera e principalmente sobre esse Festival do Barreado que foi organizado pela Casa do Barreado, meu amigo Juca, um abraço pro Juca, o pessoal da Barcopar e também, né, de toda a comunidade, além, claro, da Associação de Moradores aí, que o Danir é presidente. Danir, conta pra gente como é que foi essa festa da gastronomia caiçara aí em Piaçaguera. Eu sou o Danir, presidente aqui da Associação dos Moradores, resido aqui do lado, né? Tenho minha casa aqui, sou perito da Polícia Científica do Estado do Paraná, ativo, trabalho ainda, mas eu me dedico muito por essa comunidade que eu trato de ilha, que não é uma ilha, é um continente. Aqui é um continente porque é a continuação da Serra do Mar, mas o acesso até aqui é apenas por embarcação. Ontem, dia 23 e 24, a gente realizou aqui a primeira festa do Barreado, que foi promovida aqui pela Barcopar, Associação dos Moradores e Casa do Barreado. Foi espetacular. Um temporal na sexta, mas no sábado a bonança e deu tudo certo. Maravilha. Eu quero que vocês sintam aqui a palavra do Juca. Juca é dono da Casa do Barreado e foi o responsável pelo evento de ontem. Meu nome é José Reis, conhecido como Juca, eu sou filho da proprietária da Casa do Barreado. Eu estive encabeçando a organização com a Barcopar, com o seu Danir, com o pessoal da comunidade aqui. A gente conseguiu executar um trabalho que me surpreendeu. As moças que nos ajudaram na cozinha, toda a mão de obra utilizada na festa, a primeira festa do Barreado foi da região, foi da comunidade. A gente conseguiu executar muito bem o trabalho. O primeiro dia a gente teve alguns percalços, né, por causa do tempo, a gente estava quase cancelando o evento, mas o bom tempo abriu, né, e a gente conseguiu executar o trabalho. A gente conseguiu atender muitas pessoas, né, passaram por aqui quase 1.000 pessoas. Então, por dia? Então foi quase 1.000 pessoas por dia. Quase 1.000 pessoas por dia. A gente conseguiu atender, ninguém saiu sem comer barreado, ninguém saiu sem comer barreado. O pessoal tá de parabéns, me surpreendeu mesmo, foi uma grata surpresa. As moças da cozinha trabalham muito bem, o pessoal no bar ajudou muito, atendeu, soube receber,
né? Então eu fiquei feliz, graças a Deus tivemos alguns problemas, mas a maioria foram elogios, que foram sanados, né? Os problemas a gente conseguiu sanar rapidamente e todo mundo foi muito bem atendido, né? Todo mundo voltou para casa com boas lembranças. Esse que é o ideal. Esse foi o primeiro, né? Conseguiu realizar num tempo recorde, né? Foi quase 30 dias para a gente fazer o evento. Agora, o próximo, no mínimo, 2 meses, a gente se organizar, divulgação, vamos ter uma estrutura melhor, sempre fazer melhor, né? Para receber melhor. Né? Então, esse é o nosso objetivo e a gente quer que isso aqui seja uma atração turística de Paranaguá. Então, prosseguindo, eu venho dizer para vocês o seguinte: aqui nós temos uma mão de obra muito boa, que são das artesãs aqui da comunidade. Temos também a culinária aqui, um pessoal muito preparado pelo Sebrae, pelo FEComércio, Sesc, em doces, né? Nós temos aqui na comunidade, tem uma escola, temos pescadores, tem vários barzinhos aqui que são atrativos, né? A carne de siri aqui é espetacular, você não encontra uma casquinha na carne de siri, sabe? É uma carne de siri pura. Peixe, camarão, é pescado aqui na frente. A gente está organizado na associação, possuímos CNPJ, alvará de funcionamento, e agora nós estamos lutando para ser reconhecido como utilidade pública. E isso nós vamos conseguir, porque nós prestamos muito assim, somos muito úteis, né, para o público. A gente faz aqui uma campanha de direitos sociais, a gente acompanha, a gente traz cultura, traz tudo que é melhor para a ilha de Piaçaguera. Tá bom, pessoal? Venham passear por aqui. Abraço aí. Bom, Danir, então maravilhoso esse festival, a festa, na verdade, do barreado em Piaçaguera. Já fiquei com vontade de comer esse barreado lá da casa do barreado do meu amigo Juca. Um abraço para o pessoal, um abraço para todo mundo aí em Piaçaguera. E a gente vai conversar também, né? Ou melhor, o Danir vai conversar com a Marisete, que colabora também com a Associação de Moradores e presta vários serviços à comunidade de Piaçaguera. Com você, Danir. Eu estou falando aqui com a senhora Marisete, que é uma pessoa associada aqui na Associação dos Moradores e tem prestado muito serviço para a comunidade. Dona Marisete, fale alguma coisa aqui da comunidade para a nossa ilha ambiental. A comunidade aqui, a gente vive de pesca, de comidas típicas daqui mesmo, artesanatos. Aqui o camarão também, né? Muito camarão, né? Peixe, siri, mariscos. E como é que é a população aqui da ilha? A população daqui são pessoas muito legais, muito boas. Pessoas bacanas, vivem em harmonia, sem briga, sem nada. Conte como é que foi a festa do barreado, a primeira festa do barreado. A primeira festa do barreado foi ótima, maravilhosa. Você acha que isso é bom para a comunidade, é bom para nós todos aí, para a ilha? Muito bom. Tá bom, que bom isso aí. Muito obrigado, dona Marisete. A Ilha Ambiental agradece. Bom, como é bacana a gente perceber que as pessoas fazem tudo com amor e prestam serviço com amor. Isso é muito bacana. A gente ouviu aí o relato da dona Marisete, que faz muito por Piaçaguera. Um abraço a todos aí em Piaçaguera. E se você que está acompanhando o Ilha Ambiental também quiser mandar um vídeo contando como é a sua comunidade, é muito simples. Mande para o WhatsApp 984 14 22 31, 984 14 22 31. Mande um vídeo de no máximo 2 minutos com o celular na horizontal, o celular deitado. Mande para cá e vai ser um prazer mostrar a sua comunidade. Bom, o Ilha Ambiental fica por aqui. Semana que vem tem muito mais, porque afinal de contas, a gente está aqui vislumbrando o futuro com consciência. O programa Educa Mais é um programa de educação e cidadania ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que tem o objetivo de oferecer um canal de conhecimento gratuito. Todas as palestras são disponibilizadas no canal do Ministério no YouTube. E para encerrar o episódio de hoje, o Ilha Ambiental traz um desses conteúdos com a palestra do diretor do Ministério do Meio Ambiente, Leonardo Hassenclever. O assunto é o papel da pesca artesanal no uso e conservação da biodiversidade brasileira. Vamos conferir. Olá, meu nome é Leonardo Hassenclever, eu estou no Ministério do Meio Ambiente e vim aqui hoje falar com vocês de um assunto muito relevante,
que é o uso e a conservação da biodiversidade brasileira. E para falar sobre esse assunto, eu vou abordar o papel da pesca artesanal no uso e conservação da biodiversidade brasileira. Antes, porém, eu vou deixar bem claro o que é a pesca artesanal. A legislação brasileira reconhece 2 tipos de pesca. Pesca amadora, que é aquela que a gente chama de esportiva também, né? Aquela pescar com varinha, molinete, anzol, né? Que a gente pratica em família, em barcos, vai viajar para praticar. E a pesca profissional, aquela que o próprio nome indica, tem como agente o pescador profissional, reconhecido como profissional, e que utiliza da pesca para geração de renda, segurança alimentar, ou seja, alimenta a família, vende o excedente e entra no mercado. No entanto, o pescador profissional ainda pode ser de 2 tipos. Aquele que participa da pesca industrial, que é a pesca de larga escala, com embarcações com alto poder de navegação, muitos dias lá fora, alto poder de captura e conservação de pescado até que retornem aos seus entrepostos e façam o desembarque. A pesca artesanal, por sua vez, é aquela pesca que inclui os pescadores profissionais, mas em bem menor escala. A pesca artesanal é caracterizada por embarcações com casario que vai de 1, 2 pessoas até 5, 7 pessoas no máximo. São embarcações que têm a capacidade de sair desde jangadas, que saem de manhã, retornam à tarde, saem de noitinha, retornam de madrugada, até embarcações um pouco maiores, de até 20 metros, que conseguem permanecer aí de 3 a 5 dias, 3 a 4 dias no mar, com média capacidade de estocagem e conservação de pescado no gelo, para então retornar aos seus portos de desembarque. Então a pesca artesanal é aquela pesca que a gente chama de pequena escala. Eles têm até um termo em inglês que é small scale fishing, que quer dizer exatamente isso, a pesca de pequena escala. Vou apresentar para vocês aqui alguns números que dão uma noção da importância da pesca artesanal, não só para o Brasil, no uso e da sua conservação da biodiversidade, como para o mundo como um todo, que é uma atividade que ocorre sim no mundo inteiro. A pesca artesanal é um tipo de pesca caracterizado principalmente pela mão de obra familiar, com embarcações pequenas, como eu disse, e com possibilidades de capturar peixes, moluscos, né, bem mais perto da costa. Sua área de atuação está nas proximidades das praias, costões, dos estuários dos rios, dos mangues. Tá? Agora, em termos de importância global, a própria FAO, a Unidade das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, ela ratifica a relevância das pescarias artesanais na produção de alimento, de proteína animal, na nutrição e na geração de emprego e renda para milhões de pessoas, muitas das quais lutando para manter o seu modo de vida. As pescarias, para vocês terem uma ideia, são responsáveis por 54% da produção global de peixes. Eu estou falando exclusivamente das pescarias, dos pescadores artesanais. Esses 54% de produção significam em torno de 90 milhões de toneladas de pescado e movimentam no mundo todo cerca de 150 bilhões de dólares apenas por meio da pesca artesanal. Não estou considerando aqui os dados da pesca industrial. É importante ressaltar, então, a relevância socioeconômica da pesca artesanal, tendo em vista que ela está diretamente relacionada com o bem-estar de 25 a 27 milhões de pessoas no mundo inteiro e com a qualidade dos ecossistemas envolvidos na pesca artesanal. Os pescados, em termos geral, fornecem 17% de toda a proteína animal consumida pela população humana no mundo e 7% de todas as proteínas. Não são números desconsideráveis. O peixe, ele sempre serviu como recurso básico para a alimentação das comunidades e grupos sociais já existentes, bem como dos colonizadores que aqui chegaram após o ano de 1500. Então, desde os tempos mais remotos no Brasil, a pesca artesanal vem sendo
praticada e desenvolvida, né, para garantir a alimentação daquelas comunidades que aqui já estavam, das comunidades que chegaram e dos colonizadores que, ao receberem as suas dotações de terra, precisavam alimentar aquelas comunidades que eles implantavam para dominar o território. Nesse momento da história, o papel dos índios, dos indígenas, canoeiros e daquelas populações tradicionais que aqui existiam já, né, foi essencial criando as possibilidades para a alimentação dos senhores de terra, dos colonizadores e daquelas pequenas comunidades que ali se formavam. A importância dos saberes sobre o uso da biodiversidade, a fixação e reprodução, né, dos elementos da biodiversidade, a conservação da biodiversidade, sempre esteve intimamente relacionada com a pesca artesanal desde tempos imemoriais. O conhecimento tradicional e a conservação da biodiversidade, então, são parte essencial da pesca artesanal. Saber aonde os peixes estão, qual é a melhor época para pescá-los, ter os calendários produtivos na cabeça, passá-los de geração em geração pela história contada, aprender pela observação como usar e ter, para mais futuro, biodiversidade à sua disposição, estoque pesqueiro à sua disposição. Esse é um papel que foi desempenhado pela pesca artesanal durante toda a história brasileira. Artefatos e petrechos originais utilizados pelos indígenas, quando aqui chegaram os portugueses, foram sofrendo adaptações de acordo com aqueles outros petrechos que eles traziam de fora para dar luz, dar nascimento a outros petrechos. Por exemplo, a tarrafa, os cercos, que são muito comuns aqui no Brasil. A utilização da tarrafa se deu no desenvolver da pesca artesanal no Brasil. Não obstante ela ser usada em várias outras regiões do mundo, de diferentes maneiras, mas mais ou menos o mesmo petrecho. O desenvolvimento de técnicas mais efetivas se deu justamente no encontro daquelas técnicas trazidas pelos europeus, mixadas com aquelas técnicas que aqui já eram utilizadas pelos indígenas. Técnicas como cerco, que se constitui de um curral, que aproveita da maré para a entrada desses peixes e que eles não conseguem sair após a descida da maré, eram técnicas originais, tradicionais, e estão até hoje super difundidas no litoral brasileiro. No litoral norte brasileiro, nos grandes mangues amazônicos, a pesca de cerco de currais tem uma importância essencial para a segurança alimentar e para os modos de vida daquelas comunidades que ali se encontram. A pesca artesanal convive intimamente com a biodiversidade aquática e marinha brasileira. Ocorrendo nos rios, por exemplo, a pesca artesanal ela é como se fosse um uso conservador mesmo daqueles ambientes. A pesca artesanal depende das matas ciliares, dos frutos, dos pequenos animais que ali vivem. Nos mangues dependem dos moluscos, os crustáceos, pequenos peixes, né, que fazem alimentar a cadeia trófica para aquelas espécies que são realmente utilizadas na alimentação, né. Tem uma história interessante sobre a pesca artesanal no norte, que é o consumo que eles fazem de uma espécie de verme, na verdade é um molusco terrestre dos mangues, que chama turu, e que só o pescador artesanal é que conhece. Então, só quem conhece o pescador artesanal de perto é que consegue conhecer essa excentricidade da culinária brasileira, que é o turu. Para caminhar para o fim dessa conversa nossa aqui, eu vou falar um pouco sobre a catação de caranguejo nos mangues brasileiros. Catadores de caranguejo são pescadores artesanais. Catadores de caranguejos são as famílias envolvidas em uma atividade de uso e que necessitam de conservar os ambientes e a biodiversidade associada para manterem os seus modos de vida. A catação de caranguejo gera emprego e renda para dezenas de milhares de famílias no Brasil.
E é uma especialidade da pesca artesanal que acaba acontecendo em terra. Tão interessante é essa atividade, tão importante ela é, novamente, para o uso e conservação da biodiversidade brasileira. A catação de caranguejo envolve homens e, eventualmente, mulheres na catação própria, sair à noite, montar lá as armadilhas, voltar de manhã, voltar algumas horas depois, recolher aqueles animais que podem ser abatidos, aqueles menores ou ovados são devolvidos à natureza. Chegando em casa com essa produção, as mulheres e os jovens são responsáveis pela catação da carne, quando o destino é esse, pela venda dessa produção em mercados. Então, a pesca artesanal acaba por envolver a família inteira na atividade, importante para a sua segurança alimentar, importante para a alimentação e segurança e fixação das comunidades, né, nas beiras das águas brasileiras. E assim, envolvendo todos na conservação e preservação do meio ambiente, essencial para a biodiversidade brasileira. O uso e conservação da biodiversidade brasileira é algo que devia permear toda a sabedoria de nós todos. Eu utilizei o exemplo aqui da pesca artesanal por ser uma atividade econômica com íntima relação com ambientes muito diversos, como os mangues, os mares, os recifes, os costões, para falar da importância mesmo do uso na conservação da biodiversidade brasileira. Meu nome é Leonardo Rosenklever, eu estou no Ministério do Meio Ambiente e gostaria de convidar a todos a visitar a plataforma Educa Mais no site do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigado. Muito bem, o Ilha Ambiental chegou ao seu final. Semana que vem tem muito mais. Obrigado por ter acompanhado o Ilha essa semana e fique sempre ligadinho, porque afinal de contas estamos vislumbrando o futuro com consciência.